Bom dia, pessoal! Vamos agora para continuar, né? Então, a gente está aqui no módulo 2, Simbologia e Rotulagem. Meu nome é Mauro José Alexandrini, sou professor da UFO e vou estar acompanhando vocês da SPU aqui nesse curso para a gente aprender um pouquinho mais sobre QGIS. Ah, lembrando que a gente está usando a versão 4.0 nessas aulas. Você tem a opção de instalar essa nova versão 4.0 ou utilizar a versão que acompanhar na versão que você já tem instalado na sua máquina, tá bom? Hoje a gente vai ver aula aula 2. A gente vai dar um cuidado maior para os símbolos pictóricos, ou vai aprender aí como utilizar símbolos customizados que a gente vai baixar na web e dentro da nossa máquina através de diferentes fontes. Cito aí no Moodle algumas fontes que vocês podem usar. Aqui, por exemplo, o Google Fontes está citado como uma das fontes que foram usadas, tá? A gente vai usar aquele mesmo arquivo que a gente começou na aula 1. Quem pulou direto para essa aula pode voltar lá e ver o iniciozinho da aula, como a gente criou esse arquivo usando dados do Geoportal da SPU, o plugin Quick Map Service, e a gente usou na última aula o Color Brewer. A gente pode continuar utilizando nos nossos projetos, mas nessa aula a gente vai carregar um arquivo que já está previamente customizado, né? Um ponto .qml. E a partir que foi visto no final da última aula, né? A partir disso a gente vai explorar um pouquinho essa customização de símbolos aí pictóricos no QGIS. Então, vamos para a aula. Então, voltamos ao nosso projeto aqui, onde a gente tinha parado na primeira aula. Na primeira aula, a gente viu que a gente podia criar símbolos geométricos, customizar eles e salvar no formato QML. No final da aula, eu carreguei esse QML que eu disponibilizei também para vocês, para a gente ter um outro conjunto de símbolos com uma outra coluna daquele arquivo que a gente separou lá dos imóveis da SPU, aqui para a região, para uma região de Porto Seguro, tá? Então, hoje a gente vai dar uma olhada como eu criei esses símbolos e vai melhorar essa exposição, né? Que, como eu falei na última aula, por conta do mapa que está de fundo, não é a melhor que a gente pode conseguir aqui nessa composição. Bom, primeiro, vamos ver os símbolos pontuais. Então, antes de voltar para o projeto de fato, eu quero mostrar para vocês que a gente pode baixar esses ícones de diferentes páginas. Eu compartilhei com você alguns endereços de páginas web que podem servir aí para a gente. Opa, deixa eu ver aqui. São essas aqui. Então, separei para vocês uma série aí de páginas web como fontes google.com, o Open Icon Library, que compartilham conjuntos de ícones ou ícones individuais. Então, se eu quiser o ícone de uma casa, vou buscar aqui dentro da lista, clico sobre ele e baixo o ícone no formato SVG, que é um formato vetorial para representações web, tá? Esse formato SVG ele é usado nos símbolos do QGIS. Depois que eu baixei os símbolos das minhas bibliotecas web, tá? Vocês vão organizar esses símbolos numa pasta. E aí, o passo seguinte é ajustar a configuração do QGIS para a gente poder estar visualizando essa pasta e tendo acesso a esses gráficos, né? Esses ícones .svg. Para fazer isso, a gente volta aqui no QGIS, vai em configurações, opções,
vai abrir essa janela de diálogo aqui e a gente vai até a aba, ao menu Sistema, aqui, ó, que está aqui do lado, tá? Clicou em Sistema, o que vai acontecer aqui? A janela de diálogo vai apresentar aqui uma primeira caixa que fala caminhos para encontrar símbolos SVG. Como vê, no meu projeto já tem vários endereços aqui. Vocês vão adicionar com o botão de mais aqui um novo endereço, que vai ser aquele de ícones, da pasta ícones que você criou lá, tá? Eu criei aqui dentro da minha pasta downloads para ficar mais prático, né? À medida que eu vou baixando, eu vou jogando ali naquela pasta. Mas vocês podem criar em qualquer outra diretório dentro do computador de vocês, organizando isso, só tomando cuidado para a hora de movimentar esse diretório, você tem que refazer essa configuração aqui para poder visualizar os ícones dentro do menu de estilo do QGIS, tá? Então, configurei, ó, aqui ó, a pasta está aqui, dei o mais, dei o ok, selecionei a pasta, dei ok, e aí entrou aqui o endereço dentro da lista de caminhos para encontrar os símbolos SVG. Bom, feito isso, a gente já é capaz de fazer a mudança de símbolos. Existe, para alguns que prestaram atenção aqui, dentro do menu configuração, tem um gerenciador de estilos. É o atalho para a aba de gerenciamento de estilos, onde a gente pode também fazer a importação de outros estilos que estão disponíveis aí em diferentes plataformas. Nessa janela de gerenciador de estilos, tem um botão aqui embaixo chamado Buscar Estilo Online. Ela vai dar acesso a um hub do QGIS, onde são compartilhados diferentes estilos aqui, rampas de cores, linhas, marcas, que seriam esse de pontos. Cada um desses estilos podem ser baixados, eles vão ser baixados em formato zip, vocês vão descompactar e depois voltam aqui para o QGIS na mesma janela e fazem a importação desses itens. A maioria dos símbolos lá estão em formato XML, tá? Mas essa importação aqui ela vai conseguir acessar esses símbolos. Então apertei lá em importar, exportar, fui até importar, importar itens, tá aqui importar arquivo e eu vou clicar em 3 pontos. Vou até a pasta, por exemplo, essa aqui, ó, um item que eu baixei recentemente lá do Hub, o Measure Line, clico sobre ele e abro aqui. Ele vai me mostrar qual é o símbolo que tem. Você pode selecionar os símbolos que te interessarem e fazer a importação. Uma vez feita a importação, eles ficam disponíveis lá dentro do conjunto de símbolos que você tem no teu computador. Para organizar esses símbolos, você pode usar um sistema de tags, né? Então, veja aqui, ó, tem um adicionar tag. Vamos imaginar que essa linha aqui é importante para mim para medidas topográficas. Então, cliquei aqui no linha, aqui está o meu símbolo e eu quero adicionar uma tag para ele. A tag vai ser topo ou topografia, FIA, por exemplo. O que acontece? Ele vai criar um grupo chamado topografia, aqui ó, do lado, onde a gente pode ir para buscar todos os símbolos que tem a ver com com aquela tag, tá? Então, não veio para cá porque tudo. Tá. Então, aqui eu crio novas tags. Então, as etiquetas aparecem aqui no menu de etiquetas. E aqui, para eu adicionar um símbolo a uma etiqueta, eu vou clicar com o botão direito e adicionar uma ou mais etiquetas. No caso, ele estava aqui só com a etiqueta Showcase. Eu posso
adicionar uma etiqueta adicional de topografia. E aí agora, quando eu vou clicar aqui em topografia, aparece o símbolo que eu adicionei. Então é uma forma da gente organizar esses símbolos. A gente pode criar símbolos e sempre guardá-los com tags específicas para a gente poder acessar esses símbolos de forma mais rápida e ágil na hora que a gente estiver fazendo o nosso trabalho, certo? Fechamos a organização, voltamos aqui com o menu de pontos. Então, baixei os ícones, direcionei a pasta nas configurações aqui, opções, sistema, e agora a gente vai modificar esses símbolos aqui, tá? Então, eu tenho um grupo de ícones, eu vou usar um outro grupo de ícones aqui para simbolizar ícones pictóricos, para simbolizar aí meus elementos, tá? Então, escolho o primeiro, clico duas vezes sobre o símbolo na aba aqui da legenda, e aí vou em marcador SVG. Então, quando a gente cria um novo marcador, ele entra como um marcador simples aqui, mas a gente pode modificar ele para marcador SVG ou um outro tipo de marcador. A gente vai ver daqui a pouco a associação de marcadores para criar novos símbolos, tá? Mas então, no caso, marcador SVG seria a opção que permite que a gente busque símbolos diferentes. Então, existem alguns símbolos que já vêm junto com a instalação do QGIS, mas a gente pode baixar novos símbolos, tá? Então, eu baixei esses aqui, eu vou usar esse símbolo de prédio no lugar do anterior, tá? Então, dei OK lá. O próximo, a casa. Então, vou fazer a mesma coisa, eu vou vir aqui, ó, para marcador SVG, baixo aqui até os grupos de SVG e vou procurar minha pasta ícones, tá? E aí, casa, tenho essa casa aqui, ó. Vou dar OK. Próximo seria dominial. Eu vou buscar um outro símbolo aqui para fazer um símbolo aleatório para fazer esse dominial aqui dentro da minha pasta ícones. Dominial. Vamos pegar aqui esse outro prédiozinho. E aqui fazenda. Eu acho que eu baixei um símbolo de trator. Mas vocês podem escolher qualquer símbolo que faça menção ao objeto que vocês estão buscando, tá? Então, busquei aqui o símbolo de trator e o último de parque. De parque, eu acho que eu tenho um símbolo aqui de... ícones de parque, eu não tenho nada aqui. Eu vou usar um símbolo do QGIS aqui, a cabaninha, tá? Só que como todos estão brancos, eu vou também mudar aqui a cor dessa cabana para ela fique branca, tá? Então, usei aqui uma representação de triângulo de cor, puxei para uma extremidade é branco, a outra é preta, tá? Então, eu vou mudar aqui para o branco ou podia ter selecionado aqui embaixo. Dei OK. Estão todos brancos, do mesmo tamanho, OK. Vou aplicar e ver o resultado. Ó, ícones brancos sobre um mapa também claro, também não funciona. Funcionam menos do que... faltou o quartel aqui, ó. A gente pode ir direto clicando no símbolo aqui. Eu vou alterar esse quartel aqui. Eu acho que eu tenho um símbolo que eu baixei. Aqui, ó. Um símbolo de quartel, tá? Então, os símbolos claros em cima de um mapa claro não funciona visualmente, tá? Isso pode acontecer.
E aí, ou a gente altera as fontes, ou a gente altera o mapa base. Então, como eu disse para vocês, o Quick Map Service tem diferentes provedores de mapa, né? Tem um em especial aqui chamado CartoDB, em que a gente tem aqui, ó, mapas com base clara e escura, né? Então, o Dark Matter e o Positron são mapas para esse tipo de situação aí, em que a gente tem símbolos muito claros ou muito escuros, tá? Então, quando a gente coloca o Dark Matter aqui, desabilita a camada OSM, olha a diferença. O meu mapa ele tá com cores mais escuras e os meus símbolos em branco aparecem muito mais aparentes. Só que ainda não gostei da visualização, aqui o mapa está muito escuro e tal. Prefiro fazer o contrário. Vamos pegar um mapa claro, voltar aqui pro OSM e vamos deixar esses símbolos escuros. Bom, vamos lá clicar símbolo a símbolo. O primeiro símbolo, ele não, os ícones que eu peguei não me deixam alterar a cor do preenchimento dele, como os símbolos aí do QGIS, tá? Então eu vou usar um outro recurso. Eu vou usar uma composição de símbolos. Eu vou pegar aqui, adicionar mais um símbolo dentro do meu conjunto. Veja que aqui, ó, na visualização a bolinha ficou por cima do meu edifício. Eu vou passar ela para baixo. A ordem aqui é a ordem de visualização, então o que está mais acima vai estar mais acima na visualização, o que está mais embaixo vai estar por baixo. É a hierarquia dessas camadas, tá? Essa camada de ponto circular eu vou alterar para um ponto quadrado e vou deixar ele em preto. Opa. Vamos lá. Ok. Ele em preto e vou aumentar ele para o tamanho que eu acho que é 5, tá? Então, a hora que eu dou um ok aqui, o que acontece com o meu apartamento? Acho que é 6. Vamos lá. 7. Oxe. Ó, é 7 o tamanho aqui, então a gente tem que passar ele para um tamanho igual ou maior, tá? Ó lá. Então eu fiquei com aquele tipo de símbolo em que eu tenho o fundo um ponto quadrado e por cima o símbolo que eu estou utilizando. Podia usar um ponto redondo? Posso. Vamos tentar quando em casa aqui, ó. Que a gente vai colocar um ponto, vai colocar para baixo, vai deixar ele em preto e vai aumentar ele aqui, né? O tamanho da casa. 7. Para o tamanho da casa. Olha lá, a casa com o círculo em volta. Podia deixar tudo quadrado, mas posso também estar utilizando aí essa forma de fundo como um outro diferenciador dos meus símbolos, né? Vamos colocar aqui nesse outro dominial também um símbolo redondo, inclusive alterando cores aí. Então eu vou deixar tudo em preto aqui para seguir esse padrão, mas vocês poderiam estar experimentando também essa alteração em cores, certo? E aí, fazenda. Veja aqui, fazenda e parque, tá? Eles estão com a referência um pouco deslocada, tá? Então, esse é uma das características do marcador aqui, o ponto de ancoragem. Eu desloquei o ponto de ancoragem de parque e de quartel porque existe de fazenda e de quartel, porque eles estão muito próximos ou estão na mesma posição.
E aí, com esse deslocamento da ancoragem, mesmo que esses pontos coincidam, eles vão mostrar esses dois símbolos, tá? Então, eu joguei a ancoragem para um lado de um símbolo e joguei a ancoragem do outro símbolo para o outro lado. Isso permitiu que a gente pudesse visualizar os dois símbolos no mesmo mapa, mesmo eles tendo a posição a posição de referência sendo a mesma, tá? Isso para símbolos pictóricos acaba às vezes sendo necessário porque eu preciso de símbolos maiores, tá? Então esse aqui eu vou deixar quadrado. Opa. Então, aí a gente chega numa questão, o símbolo que está em base tem que ter a mesma ancoragem do outro símbolo, tá? Então, acabei falando e esquecendo aqui, o ponto de ancoragem vai ter que ser também à direita para a fazenda. E para o quartel, já vou fazer ele na sequência para não esquecer. A gente vai pôr mais um símbolo aqui, vai colocar para baixo, vai mudar a cor para todos ficarem com a mesma cor. E aí aqui vai para 7. E o nosso ponto de ancoragem vai ser à esquerda. Isso. Aí só não ficou centralizado, né? Ver se tem mais algum parâmetro aqui. Esse ponto tá left com... A gente pode mudar aqui, ó. Ele tá com deslocamento de 0,8 do símbolo, tá? Então eu posso tanto voltar com esse deslocamento para cá para 0, ou fazer o mesmo deslocamento pro outro símbolo. No caso aqui eu vou voltar para 0, é porque tinha um outro símbolo usando essa configuração aqui, tá? E agora tá centralizado ali. Parque foi o último que está faltando aqui. Parque, então, adicionar um novo ícone, colocar para baixo, colocar aqui em preto e tá, é o de fundo, é em preto e colocar aqui o tamanho 7, né, que a gente está usando na configuração. Ah, tá, o preenchimento. O parque está um pouco maior aqui, está em 10, a gente vai deixar em 7. E aqui o preenchimento. Ah, tá, opacidade. Opacidade a gente vai deixar 100%, que seria a transparência, tá? Vamos ver como é que ficou. Ótimo, eu faria aqui talvez um pouquinho de deslocamento para deixar esse símbolo perfeito. A gente pode mexer aqui no deslocamento do marcador em Y. Aí veja que ele ficou mais centralizado, tá? Tenho aqui os meus símbolos, inclusive o deslocamento aparecendo o ponto de ancoragem, né? Aparecendo na legenda. Então, o símbolo da fazenda está ancorado à esquerda e o do quartel à direita, e por isso a gente tem, ou tá ao contrário, né? Quartel está ancorado à esquerda e a fazenda à direita, tá? E aí a gente tem nossa visualização, que já para esse conjunto aqui tá muito bom, né? A gente consegue identificar todos os símbolos por causa desse fundo geométrico aí,
que dá contraste para os nossos ícones. Mas vamos experimentar o tal do CartoDB Positron, que é um mapa em preto e branco e com predominância mais clara. Então, os meus símbolos ficam ainda mais nítidos nessa visualização, que pode ser uma outra possibilidade aí para a gente aumentar o contraste dentro da minha distribuição de pontos, tá? Então, o que a gente viu até aqui? A gente viu os símbolos pictóricos, a gente viu composição de símbolos, viu como baixar e customizar esses símbolos e, por último, aqui não menos importante, vamos rever aqui se eu quiser salvar um desses símbolos dentro da minha biblioteca, tá? Então, vamos imaginar que aqui esse símbolo de parque aqui ficou legal, gostei dele. Então eu vou querer salvar ele para poder usar em uma outra situação. Então tem um botão aqui embaixo, salvar símbolo. A gente vai dar um nome para esse símbolo, então parque, e uma tag. Eu vou usar a tag SPU, que já existe aqui no nos meus arquivos, tá? E aí tem aqui um adicionar ou não a favoritos, tá? Eu vou adicionar os favoritos aqui. Que eu gostei do símbolo. Dou um OK. Aí o que aconteceu? Quando a gente for modificar um outro símbolo, pô, peguei no quartel aqui, o que acontece? Nos estilos padrão aparece aqui a possibilidade da gente modificar já para o parque, que eu salvei. Eu posso salvar tanto símbolos quanto eu queira dentro da minha biblioteca e vou ter aqui as tags, né? Tipo a tag SPU aqui, ó, mostrando os símbolos que eu já salvei junto da SPU com os nomes que eu designar para cada um dos símbolos, tá? Então a gente pode formar um conjunto de símbolos, uma biblioteca de símbolos, montar dentro do meu projeto e, inclusive, a gente pode compartilhar esse conjunto de símbolos. Então, a gente consegue exportar um conjunto de símbolos aqui para que outras pessoas em outras máquinas possam usar esse mesmo conjunto de símbolos. Então, ficamos por aqui, tá? Com esse nosso mapa de símbolos pictóricos e voltamos na próxima aula com mais um conteúdo interessante para o nosso curso de QGIS. Um abraço para todos e até a próxima aula.